Vamos falar do Furacão, começando com o Filipão, porque, olha, teve Vitor Roque ontem, né? Aí aquela coisa, né? O Pablo até que estava indo bem com o Filipão, né? Melhorou. Mas quando tem Vitor Roque, meu amigo, essa dúvida agora vai ser boa. Vamos ver o Filipão. Não sentiu, não sente o jogo. Já é um jogador de 17 anos, mas já com uma estrutura de 22, 23 anos, já tem qualidades físicas, técnicas, mentais para enfrentar um jogo desse, mas ainda é um pouco, claro, que sabe-se que é um pouco inexperiente. E eu ainda acho que o gol que ele fez porque errou, porque resbalou, entendeu? Mas também vale gol, sim, né? Com certeza. Libertadores não se joga com esses jogadores, 17 e 20 anos. Mas o que nós temos para colocar com condições e para dar aquela tranquilidade a eles, para fazer com que eles cresçam e evoluam no futebol. Foram muito bem, mas Libertadores é um pouquinho diferente. E aí a gente vai sofrer, como sofreu hoje, para ganhar outro jogo lá no Paraguai e trazer a classificação que queremos. Vamos lá. Vitor Roque, 21 jogos, 9 como titular, 8 gols. Média de 0,38, assistências 2, minutos para participar no gol 98. Um jogo e um gol na Libertadores. Somando jogos pelo Cruzeiro e pelo Atlético Paranaense. Somando tudo. É o ano do Vitor Roque, 2022. E muita mobilidade, né? Muita vida que ele dá ao ataque. Recentemente, um jogo Atlético Paranaense e Corinthians, a gente percebeu, ele entra depois e é o melhor em campo. O Mistão, que fez 4, chegou a fazer 4-0, terminou 4-2 contra o Red Braga. Era um time reserva enxertado com alguns titulares. Ele teve boa participação durante a partida também. É um jogador diferente. O Filipão já percebeu isso, né? E a gente ouvindo o Filipão falar de Libertadores é isso, Libertadores é aquilo. Você sente na voz o conhecimento de causa, né? Sim. Ele não tá, é diferente eu falar Libertadores é assim, assado, e o Filipão falar Libertadores. Ele sabe muito bem do que está fazendo. E quando ele fala não se joga com jogadores de 20 anos, ele quer dizer que não se joga só com esses jogadores. Então, não porque significa que não haja espaço para um de 17 fazer o que ele fez. Vamos lembrar de 2003, Santos campeão brasileiro de 2002, foi para a Libertadores de 2003 com Robinho, com Diego. Não tinham nem 20 anos ainda. Não tinham nem 20 anos. Mas olha o nível desses jogadores. Tudo bem, mas o Vitor Roque é muito promissor. Muito. Mas você chega com esses dois jogadores... E o Santos foi para a final da Libertadores. É diferente. Com um time, né, sem... O Santos não ia para a Libertadores há muito tempo. Com um time sem essa casca de Libertadores, longe disso, né? Com meninos aí abaixo dos 20 anos, como diz o Filipão, e chegou na decisão. Você pode ter um time que dê suporte para jogadores como o Vitor Roque. E o Atlético tem isso. Que é o que o Filipão está fazendo. Não é só o Vitor Roque que está jogando bem, né? O Terans continua gastando a bola. Sim. Para ficar só em um nome, né? O Vitor... Como é que chama o Vitor? Esqueci o sobrenome do Vitor, que era do Santos. Vitor Bueno. O Vitor Bueno, que você deve ter muita saudade. Muita. No jogo contra o Bragantino, aquele começo de jogo do Vitor Bueno foi um espetáculo. Sim. Então tem muito jogador no elenco do Atlético, não só os 11 que eventualmente o Filipão escala, mas no elenco o Atlético tem muito de onde tirar. Orejuela era um outro nome também que no jogo com o Bragantino jogou muito acima. Jogadores, o Filipão ainda recupera muito. Então, mas olha os nomes que você está falando, hein? Orejuela jogou muito acima. O começo do Vitor Bueno foi um espetáculo. Toda a torcida o Pablo não jogou ontem, está muito bem. Nossa, eu tava de férias, mas eu não estava em outro planeta, gente. Foi mesmo? Orejuela, um espetáculo. Vitor Bueno, um espetáculo. Mesmo isso? Tá sim. Que isso? Isso aí já é um toque mágico do Filipão. O que mostra que não são só 11. O Atlético tem mais do que 11. E vai ganhar mais agora. Se passa de fase, tem nada menos do que Fernandinho para entrar no time. Que também chegou. Jogador experiente para dar suporte para outros mais jovens, como o Vitor Bueno. Então, um Atlético que poderia ter feito um resultado melhor, mas passando de fase, passando do Libertad, tem grandes possibilidades, ainda mais com o Fernandinho no elenco, de avançar no Libertadores. 12 partidas invicto. Sim. Né? Desde quando aquela derrota para o Fluminense? Desde a derrota para o Flu. Olha quanto tempo. E muito consistente. E com adversários pesados. E o Filipão, quando chegou, recuperou esse time que estava... Tinha tomado 5 do Strongest, enfim.
Ô, Elton, a gente tem uma E análise... essa sequência começou com o Libertad. Exatamente, com o próprio Libertad, exatamente. A gente tem uma análise do gol aí, de um dos gols do Atlético Paranaense, Elton, para você. Vamos ver? Vamos lá, é o gol do Vitor Roque. A gente vê aí a famosa roda de bobinho, né? Que no jogo ela ajuda muito, foi o que aconteceu. E aí o Terence, como ele enxerga o espaço entre os zagueiros, né? 10 metros ali de distância, e o Vitor Roque faz a diagonal. Ele vai justamente no espaço entre os dois zagueiros. O Filipão disse que ele errou na finalização, e ele assumiu que sim, mas ele fez um movimento certinho, né? Encontrando o espaço e com liberdade para finalizar. Vou fazer uma comparação aqui, e apenas comparação, tá, William? Tá. O Vitor Roque lembra o Mbappé quando começou. Opa! No Isso dá estilo de corte. jogo. Isso dá corte. Não é um centroavante. Pois é. Eu imaginei que sim, mas é apenas uma comparação. Tá. O Vitor Roque, ele lembra o Mbappé quando começou. No estilo de jogo, não é um centroavante, é um atacante que se movimenta muito ali no último terço do campo. A gente vê de onde ele parte, né, para receber essa bola, e ontem ele era referência, porque de um lado estava o Coelho, do outro estava o Pedro Rocha, e ele que atuou como referência, mas muitas vezes aparecendo assim, dessa forma, fazendo a diagonal, confundindo a marcação e rompendo linha com muita velocidade. Não estou dizendo aqui que ele é o novo Mbappé, mas ele lembra o estilo de jogo, né? Pode ser uma inspiração até. E é muito jovem ainda para a gente cravar que será dessa forma. Mas é um jogador diferente, viu? Com 17 anos na Libertadores, contra o Libertad, que fez uma ótima primeira fase e é um time defensivamente muito forte, ele fez a diferença. Quase faz um gol de cabeça dentro da área sozinho ali também. Mas é só comparação, viu, gente? Eu sei que vai dar corte, mas é só uma comparação. Mas é uma Vitor Roque ou mobilidade. Mbappé? O tempo dirá. O tempo dirá. É uma mobilidade inteligente, né? Não é só aquela coisa da velocidade pela velocidade. Você vê a possibilidade de cabeça, é se apresentar, é acertar até quando erra. Ele tem um repertório bastante interessante, assim, um jogador muito inteligente. Não é a fumaça pela fumaça, sabe? É uma fumaça produtiva. Mas aí vem a questão. Não é Vitor Roque ou Mbappé, né? A questão é Vitor Roque ou Pablo. Aí fica mais fácil, né? Alguma dúvida? É uma pena pro Pablo, hein? É uma pena pro Pablo. Mas o Pablo... Mas ele quer o Pablo aí, ó. Não, mas o Breler quer o Pablo. Mas o Pablo... O Breler tá na pegada do Filipão. É Libertadores, é mais experiente e tal. Pablo ou Vitor Roque, ô Viola? Não, Perguntar pro Viola. O Viola é um tricolor ressentido. Pablo, mas o que o Pablo joga no Atlético Paranaense é muito diferente do que jogava no São Paulo. Mas o Vitor Roque não é melhor, não? Não, tecnicamente o Vitor Roque pode ser um jogador muito maior do que o Pablo. Mas hoje, entendo o Filipão. Jogador mais experiente, é o dono da posição, ele vem bem, só não joga por lesão. Então, acredito que quando ele estiver disponível, ele deve retomar a condição de titularidade, até porque o Vitor Roque, ele dá mais movimentação ao ataque, mas o forte dele é pelos lados. Então, ali eu vejo que o Pablo ainda é muito importante. Naturalmente, o Vitor Roque pode disputar essa posição com o Canóbio, até pelo lado esquerdo com o Coelho, mas eu vejo que o Pablo hoje é o dono da posição na referência. Duro é convencer a galera de deixar ele fora do time, já é o xodó. Então, né? Com Porque razão. toda vez que ele... Vamos lá, o Vitor Roque, ele tem 17 anos. O menino vai oscilar ainda. É certeza... Presta atenção. É certeza que o Vitor Roque vai oscilar. É certeza que ele vai ter um momento de baixa, porque todos têm. Isso faz parte do processo de jogador amadurecer, né? E dessa transição, da competição mais difícil, do adversário mais complicado, da pressão. Isto vai acontecer, é natural. O que não pode é quando isso acontecer, agora não presta mais, descarta e tal, foi um lampejo, porque a história está cheia de casos assim, né? É óbvio. Mas, Elton... Olha o gol que o Vitor Roque perde. O Pablo não perde esse gol, hein? Falou. O Pablo, eu já vi o Pablo... Allianz Parque, pode ser? Rapaz, eu tô ouvindo o Viola reclamar aqui. Allianz Parque, você ouviu, né, risada, né? Allianz Parque te lembra alguma coisa? Ouvi. Né? Eu posso, gol por gol... No Atlético, o Pablo não tem perdido esse tipo de gol. No Atlético, o Pablo não perde esse tipo de gol. Perde, sim, senhor, inclusive pênalti. Sim. Inclusive pênalti. Mas a fase dele é boa, a fase do Pablo é boa. Tá se recuperando. Mas quando você tem o Vitor Roque no elenco, você vai no jovem de 17 anos, Elton, ou você vai na experiência do Pablo, mesmo com alguma pulguinha atrás da orelha?
Agora, eu fiquei em choque com essa declaração do Breler. Eu concordei tanto com ele. Ficou em choque, inclusive, Vitor a Roque. produção para a gente ter um estilo parecido. Se vocês dividirem a tela, aí vai ver, ó, estamos parecidos. Aí, ó, vamos fazer aquele Blazer coraçãozinho azul, de só novo. mudei a camisa, né? O coraçãozinho de novo, vai virar figurinha. Mas Breler, não dá não. Dá não. Eu acho até que essa questão, a gente comparando os dois, são estilos diferentes. Apesar do Pablo, até quando surgiu no Atlético, não era um centroavante, aquele jogador de área. Ele mesmo já falou isso, né? Que gosta muito de se movimentar, de sair da área. Mas são estilos diferentes, né? E não dá, eu acredito que não dá para comparar. Olhando o estilo do Atlético e o que o Filipão pensa como jogo, a saída do Canóbio, o Canóbio estava se consolidando como titular e a lesão dele fez com que isso virasse uma interrogação. Né? O Pedro Rocha assumiu. Ah, olha só. Tá vendo o que o Breler faz? Foi discordar do Breler. Entrou em choque. Entrou em choque e cortou a parada aqui. Então nós vamos fazer o seguinte, a gente tem que ir pro break. Fecha Você aí. falou em oscilação. Isso, vai acontecer. Oscilação, Vamos lá. o que é oscilação? São altos e baixos. Isso. Esses altos que esse menino oferece... São mais paga altos que qualquer os baixo. altos do Pablo? São mais altos que os altos do Pablo? São. É isso. Vocês já barraram o Pablo, então. Vitor Roque titular. Olha, eu daria uma sequência pro Vitor Roque, sim. Acho que ele tá merecendo. O que o cara precisa fazer mais? A gente tá muito burocrático com Não o é? futebol, né? Ai, Parece não, um cara que vamos faz com tudo isso. calma, porque o Pablo... Gente, é o Pablo. Deus. Tudo bem que tá melhorando, tá evoluindo com o Filipão. Mas, gente, você tem o Vitor Roque ali. O De novo novo, Mbappé. essa, segundo o Elton, né? Essa coisa de, não pode jogar o jogador, na Libertadores não se faz com um jogador entre 17 e 20 anos e tal. O professor falou, não se faz uma equipe inteira de jogadores com essa faixa etária, mas um, outro e tal. Tá com medo de perder e aí não usa? É Que lógico, loucura que é é essa? lógico. Bota o Vitor Roque aí, Filipão. O Rock já.